Está no ar pela Rede TV Tech e TV Câmara em UHF, o programa Caderno Digital. Boa tarde para você que acompanha o nosso trabalho aqui pela TV e também pelas mídias sociais. Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube, também no Instagram e no Twitter, TV Tech Jundiaí. Lembrando que tem reprise 5h30 da tarde e o nosso programa é diário, de segunda a sexta, sempre 12h30. Hoje a gente vai falar sobre um tema relacionado à alimentação, voltado à alimentação saudável, mas até que ponto? É o que a gente vai descobrir. Veganismo. Nutricionista Maria Isabela Catarina Chinel, boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Veganismo, Maria Isabela. Você é especializada em fisiologia, fitoterapia, também gestão empresarial e gosta de gastronomia. Quer dizer, toda uma gama aí de áreas envolvidas nessa questão de alimentação e que tem que se adaptar ao vegano. Sim. Para a gente começar, há quanto tempo existe essa questão do veganismo? Aqui no Brasil, você diz? É, que se fala nisso pelos estudos que vocês nutricionistas tem informações que eu não tenho nem ideia. Uhum. Existe um trabalho já sendo feito há alguns anos. Existe a Sociedade Vegetariana Brasileira, onde eles desenvolvem um trabalho em cima do veganismo há muitos anos. Exatamente em que data que eles iniciaram esse trabalho eu não sei, mas é um trabalho extremamente sério, onde eles orientam e defendem, né, vários pontos, né, referentes ao veganismo, o que motiva as pessoas a se tornarem veganas. Assim, eles dão muito suporte com relação a isso e vem crescendo cada vez mais, né? Eu acho que assim, a gente tem tido eventos, né, que envolvem o veganismo, como congressos, né, que vêm ao Brasil, e congressos internacionais. A gente teve esse ano, em 2017, o VegFest, que foi fantástico, com muitas pessoas importantes da nossa sociedade discutindo o veganismo, né, o caminho que está se seguindo. Mas assim, infelizmente a gente tem que assumir que o Brasil ainda está engatinhando nesse assunto, né? Tanto é que existe ainda confusão a respeito de vegetariano, vegano e outras denominações. Esclarece pra gente, por favor, porque eu mesma confesso pra você que eu não sei muito essas diferenças. Por exemplo, ovo-lacto-vegetariano, vegano, vegetariano, tem tanto nome que a gente fica meio perdido. A gente tem basicamente 4 tipos, né, pensando na alimentação principalmente, né, o que envolve, como que seriam as opções de vegetarianismos que as pessoas poderiam ter. E o que eu vejo que é um processo transitório. Normalmente a pessoa, dificilmente o fato de ela ser onívora, comer carne, se tornar vegana, isso acontece é um processo raro, isso não é de bem raro isso. Normalmente elas vêm com uma necessidade de parar de comer carne por algum motivo, se tornam ovo-lacto-vegetarianas, ou seja, consomem ovos e derivados de leite, mais os vegetais. E aí, num segundo momento, elas podem optar em se tornarem só lacto-vegetarianas, ou comerem só derivados de leite e vegetais, ou se tornarem ovo-vegetarianas, comem ovo e por algum motivo não consomem leite e derivados, por alguma intolerância ou por, enfim, alguma restrição, ou se tornarem veganas. Então, a gente tem 4 tipos. A vegana basicamente não come nada, não ingere nada de alimento de origem animal, inclusive não consome ovo, não leite, nem mel, né, nem assim, produtos que contêm, a gente sabe que alguns corantes vêm de insetos, então assim, acaba sendo uma alimentação um pouco mais restrita. Muito, né? Muito mais restrita, e aí envolve um outro conceito, né, inclusive a gente extrapola isso quando a pessoa se torna vegana da escolha do tipo de roupa, né, enfim. Não usa couro. Isso, daí não usa couro, isso é fundamental. Assim, normalmente a pessoa vegana já,
né, isso já é bem importante, né, não ter esse tipo de material, né, o couro ou o próprio produtos de higiene pessoal, né, que também tem testes em animais. Testes em animais, né, empresas que fazem testes em animais, então eles acabam optando. Mas sabe, olha, eu vou ser bem sincera com você, uma coisa que eu nunca entendi muito bem, o mel. Porque o mel está prejudicando a abelha de que maneira? Porque o mel já está lá feito mesmo. Então, na verdade, nós entendemos que existe uma exploração do animal, né? Porque hoje o mel ele é produzido em larga escala, assim como o leite é produzido em larga escala. Então, assim, a gente entende que não é aquele mel daquela abelha que colocou um favinho numa propriedade rural. Existe, assim, empresas trabalhando em cima disso. Então, existe uma exploração do animal. Né? E aí o veganismo, a pessoa vegana, ela entende que existe uma exploração animal, é bem por aí, né? E você é vegana? Hoje estou vegana. Foi um processo, assim. Eu sou vegetariana há 9 anos e ao longo desse tempo tentei me tornar vegana. E a primeira barreira era sempre na alimentação, né? Porque hoje a gente vê que a grande maioria, se não falar assim, a nível de supermercado convencional, assim, 90% dos produtos contém leite ou ovo, né? Então a gente olha ali nas embalagens e aí você fala, nossa, é difícil, né? Difícil parar. Deve dar um trabalho, né? E sim, isso na verdade demanda uma organização, né? A gente tem que se organizar e ao mesmo tempo, quando você se torna vegana, você tem que começar a produzir muita coisa em casa e, consequentemente, se torna muito mais saudável a alimentação, porque você deixa de consumir industrializados. E aí toda essa fase transitória que demanda um certo esforço, depois se torna uma rotina e aí é um caminho sem volta. Olha, eu vou te falar, eu escuto muita gente falando assim, puxa lá no YouTube, você vai ver o vídeo, como que eles judiam dos animais, foi a partir daí que eu me tornei vegetariano, vegano, enfim. Essas mídias sociais, né? As pessoas têm acesso a informações, a imagens, muito fácil, num clique ali, e vão passando, uma vai passando, compartilhando com a outra. Você acha que isso influenciou bastante, por exemplo, para que esse tema ficasse tão em alta? Sem dúvida, eu acho que essa conscientização, né, que está acontecendo em massa maior agora, né, o acesso às tecnologias que enfim, né, compartilham tudo isso, sem dúvida nenhuma, tem conscientizado muita gente, muito mais gente, né, do que talvez até pouco tempo atrás, né? E assim, o que eu tenho percebido a nível de consultório, que muita gente tem se motivado a se tornar vegetariano, né, no primeiro momento, principalmente uma das principais causas é em função da exploração animal, né? Então, acho que isso realmente tem um peso bem grande mesmo. Entendo. Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse tema tão, assim, ainda misterioso para quem não é adepto, não é verdade? Daqui a pouquinho a gente volta com o Caderno Digital. Veganismo é o tema do Caderno Digital de hoje, que está de volta agora depois do intervalo. Eu estou com a nutricionista Maria Isabela Chinel e a gente vai assistir uma produção feita pela nossa equipe sobre a realidade das pessoas adeptas do veganismo. Vamos ver? E o consumo de alimentos que não têm origem animal está crescendo em todo o mundo. Além do conhecido vegetariano, agora as pessoas encontraram um novo estilo de vida, o veganismo. A decisão de se tornar vegana, na verdade, começou com um problema de saúde do meu pai, né? Porque ele tem um problema de saúde que precisa reduzir o consumo de carne. Eu fui procurar na internet o que seria essa redução de consumo de carne e o Google me jogou logo para o vegano, né? Eu comecei a procurar um pouco sobre o que era essa história de vegano, o que significava esse termo, como que as pessoas veganas se alimentam ou o que elas fazem no dia a dia delas. E eu me identifiquei muito. Falei assim, gente, isso tem tudo a ver com o que eu acredito. E a alimentação vegana está longe de ser só saladas ou uma alimentação sem sabor.
O veganismo e o vegetarianismo são assuntos novos, assim, já existem há um bom tempo, mas são assuntos que estão na mídia agora, então a pessoa ainda se confunde bastante. Muitas vezes você pede alguma coisa sem carne e a pessoa te oferece um presunto. Isso acontece bastante com a gente. Mas o termo vegetariano, o termo em si, a definição dele, é uma alimentação à base de legumes. Só que na prática, no nosso dia a dia, as pessoas assumem vegetariano como uma comida que tirou as carnes, mas que manteve o ovo e manteve o leite. E os derivados de leite, como queijo e iogurte, né? Já o vegano, não. Ele retira as carnes e ele também retira todo o ovo, leite, todos os derivados, mel também. E claro, tem muita gente pensando neste nicho de mercado. Há 25 anos atrás, eu não montei o restaurante, eu já comprei ele montado. Mas como eu sou adventista e a gente sempre prezou pela coisa da alimentação natural, pareceu ser um bom negócio. E está perdurando nos 25 anos que eu estou aqui, aquela coisa de conscientização mesmo. Para Laila e Fábio, responsáveis pelo site vegano da empresa, o veganismo também foi uma forma de empreender. Ser vegano é além da alimentação, né? E o problema maior que a gente encontrava era aonde eu vou encontrar os produtos de empresas que não patrocinam o evento que use bichos ou de empresas que não testam, né? Então, ser vegano é uma filosofia de vida que vai além do prato. O veganismo, ele não é só alimentação, que é o que a gente fala, né? Ele realmente é um estilo de vida, uma filosofia, né? Ele vai além da comida, você envolve também todos os produtos do seu dia a dia, você envolve o veganismo. E não só isso, vestuário, maquiagem e as suas atitudes. Muito boa a matéria, né? Nossa Muito equipe interessante. tá de parabéns, Mariane. Parabéns, ficou ótima a matéria. E o que eu achei mais engraçado foi a moça falar que fala que não quer comer carne e oferece um presunto. Sim. Meu Deus do céu, mas o que é isso? É comum. Eu não como carne, mas você come um peixe, né? Tipo, é bem comum. Para, não quero ouvir isso. Não, e é bem o que a gente falou, né? Vários produtos que são deixados de lado por filosofia de vida. Sim. E aí esse pessoal resolveu empreender em cima disso. É uma oportunidade boa hoje no Brasil? É uma excelente oportunidade. A gente tem visto estudos, né? Acho que tem, inclusive foi discutido nesse congresso agora, né, de empresas que empreenderam nesse mercado de vegano, né? Independente da área, né? Tanto empresas da área de alimentação, vestuário, calçados, né? E tiveram crescimentos assim bem interessantes, mesmo com a gente passando por toda essa crise, né, de 300% nos últimos 3 anos, assim, então foram grandes retornos, né, que essas empresas tiveram, e a perspectiva é que isso aumente, e eu acredito muito nisso porque a demanda de pessoas buscando essa informação a nível de consultório tem crescido muito, né? E como a gente tinha comentado agora recentemente, que a gente trocou uma ideia, cada vez mais jovens estão buscando essa alternativa de alimentação, né? Essas pessoas mais jovens estão vindo muito mais conscientes, né? E buscando informação e querendo saber. E eu acho que o que eu queria comentar aqui, que eu acho que é bem interessante, que uma coisa é se tornar vegetariano, uma coisa é se tornar vegetariano saudável, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque eu já né, atendi ou conversei com pessoas e falaram, me tornei vegetariana, mas com uma restrição aos vegetais muito grande. Eu falei, olha, é muito difícil se tornar vegetariano se não tiver aberto para fazer novas experiências, né? Experimentar mais vegetais. Não como beterraba, não como cenoura, não como couve, não como isso, não como aquilo. Então, assim, como é que você vai fazer? Aí só come carboidrato, enfim, só come... Eu não posso ser vegetariana, não posso. Eu respeito, acho lindo, mas eu não posso, porque eu não como beterraba, etc. Agora, um detalhe que eu acho muito importante a gente falar é essa questão da proteína na alimentação. Inclusive, a gente sabe que tem muita gente que faz suplementação de vitamina. Sim. Por falta de vitamina, se eu não me engano, é a B12. E aí, o que você pode falar pra gente sobre isso?
Bom, com relação à primeira questão que as pessoas relacionam, né? Eu virei vegetariana e estou me sentindo mais fraco, ou acho que foi a carne, né? A carne me deixou, né, com alguma deficiência. Eu acho que isso não procede, não é verdadeiro. A gente consegue todos os nutrientes a nível de proteína, né? Ou seja, todos os aminoácidos essenciais, a gente consegue juntando alimentos, né? Mas me dá um exemplo. Então, assim, o grupo... Que eu como no lugar de uma carne? O grupo que substitui, né, basicamente a carne são as leguminosas, são os feijões de um modo geral. Então, você sempre fazendo um prato onde você consegue colocar uma quantidade adequada para você de proteína vegetal, ou seja, de leguminosa, que seja um feijão carioca, um feijão preto, um feijão branco, não importa, uma lentilha, uma ervilha, um grão de bico, sempre associado a um grão integral, então a gente mantém ali a integridade do grão, um arroz integral, uma quinoa, enfim, alguma coisa assim. A gente consegue juntar esses aminoácidos desses alimentos e a gente tem uma proteína de alto valor biológico, ou seja, porque a gente pode comparar com uma carne e ser muito, às vezes até muito melhor que uma carne, porque junto com a carne a gente tem o quê? A gente tem os aminoácidos, sim, mas a gente tem uma gordura saturada, a gente tem hormônios que o animal recebeu, antibióticos que o animal recebeu, então a gente carrega uma coisa muito ruim junto com a carne, né? Se a gente for pensar assim, de uma forma bem, né, pensando na parte qualitativa do alimento, né? Mas o vegetal também não tem o agrotóxico? Então, aí tem um outro assunto. Aí qual a melhor opção hoje? É buscar sempre que possível os orgânicos e os não geneticamente modificados. Gente, deve ser muito caro ser vegano, vegetariano, ovo-lacto-vegetariano, então, etc e tal. Eu acho que, na verdade, a gente está discutindo aqui que tipo de alimento, o que eu quero para mim, né? Eu quero me expor a tudo isso ou não, né? Qual a consequência disso? É realmente o que a gente está vendo hoje, né? A incidência maior de doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, problemas, né, de crianças muito estimuladas, assim, com, né, dificuldade de déficit de atenção. Existe uma relação muito grande com a grande exposição, muitas alergias acontecendo precocemente, bebês sendo, né, logo sendo amamentados, já aparecendo alergias. Então está tudo muito relacionado com o que a gente se expõe a vida toda. Então, desde uma carne, desde o agrotóxico, hoje eu posso falar que se a gente priorizar, né, o pequeno produtor que estava em volta da gente, a gente aqui de Jundiaí tem uma possibilidade bem grande, porque a gente tem ainda, acho que pequenos produtores interessantes aqui que fornecem esse produto com um custo interessantíssimo, né, com uma qualidade muito boa. Acho que as grandes cidades têm uma dificuldade maior, talvez, de ter acesso a isso. Aqui a gente tem essa sorte, né, de ter bastante produtor. Aproveitando essa deixa, dá um cardápio pra gente, assim, uma listinha de compras de um vegano, vai. Uma listinha de compras de um vegano, assim, quando eu me tornei vegana, qual era a grande dificuldade minha, assim, né, de montar um café da manhã, né, legal, porque a gente fala, o que eu vou comer de proteína no café da manhã, né? É fácil o almoço, arroz, feijão, vários vegetais, né, folhas cruas, né, alguma coisa cozida, sempre finalizar, né, a dica é sempre para melhorar a biodisponibilidade de alguns nutrientes como ferro, sempre ter uma vitamina C ali no cardápio, ou temperar tudo com limão, né, enfim, a gente consegue um almoço legal, né, mais fácil, um jantar mais fácil. E a grande dificuldade era no café da manhã, né? Então, acho que o que a gente tem dificuldade de colocar proteína no café da manhã. Como que eu vou comer feijão no café da manhã? Não é impossível, mas a gente pode transformar esse feijão em pasta, como a gente tem o grão de bico, né, que a gente fala do hummus, por exemplo. Aí tem um grupo de alimentos que eu sempre digo que é um grupo coringa, né, porque ele também é bem rico em aminoácidos, tem gorduras de boa qualidade, é um alimento energético e contém muitas vitaminas e minerais, que são as oleaginosas, as castanhas. Então, as castanhas são importantíssimas para quem se torna vegano, estar presente no dia a dia. Então, a gente tem várias formas de consumir essas castanhas. Então, hoje a gente vê muito queijo de castanha de caju. A gente faz isso, né, fica excelente, fica incrível. Ou tomar um leite de amêndoas, né? Então, existem várias formas de a gente
de a gente contemplar um cardápio equilibrado, mesmo que seja um café da manhã, num lanche da tarde ou num almoço, é muito tranquilo, assim, né? Nossa, que interessante! E aí você dá essas receitas para o pessoal que vai até você? Sim, a gente dá receita, ensina a preparar, enfim, é bem... Olha, sinceramente eu estou gostando de aprender sobre isso. Não digo que eu vou me arriscar, mas é bom a gente conhecer. Olha, eu vou chamar um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse tema, o veganismo. Até já! Estamos de volta com o programa Caderno Digital. Hoje eu estou com a nutricionista Maria Isabela Chinel e a gente está falando de veganismo. Gente, é muito diferente isso. É uma alimentação assim que não é tão conhecida assim. Para mim está sendo muito legal aprender. E sabe, a gente tem algumas perguntinhas do pessoal da rua que a Mariane, nossa produtora, foi fazer. Eu não vi ainda, mas você topa responder? Vamos lá. Então vamos. Primeira. Veganismo é de comer, bem? É de comer? É de comer saudável, né? Com certeza. Se a gente falar a nível de alimentação, uma alimentação onde não tem nenhum alimento de origem animal. Inclusive, ou seja, não tem carnes, não tem ovos, não tem leite derivados, não tem mel. E é bem saudável. Mesmo assim, você vai comer muito bem. Muito bem. Outra. Os veganos consomem proteínas? Sim, consomem proteínas de origem vegetal, como eu já comentei no bloco anterior. Essas proteínas de origem vegetal vêm do grupo das leguminosas e a gente consegue também aminoácidos, né, tanto de assim, alguns grãos integrais, das castanhas, mas é possível sim comer proteína bem completa, assim, de origem vegetal. Terceira pergunta. Aonde vivem os veganos? No mundo, né? Aí é interessante essa pergunta porque a gente tem hoje, assim, não tem um censo, né, assim, muito assim, real, mas assim, mais ou menos acho que se fala de 3 a 5% da população brasileira que é vegetariana. Mas o grande público vegano a nível mundial está na Europa, né? Alemanha e Reino Unido. Primeiro mundo! Acho que é uma tendência, hein? E a última? Quem é vegano tem anemia? Não. Interessante essa pergunta. Sim, eu acho que é bem interessante. Existe esse preconceito falando, quem para de comer carne vai se tornar anêmico. Pelo contrário, a gente vê muita gente que consome carne anêmico também, né? Porque tem vários fatores que envolvem se tornar anêmico, né? O que leva a uma anemia, por exemplo, não é só consumir a carne, né? Que muitos associam ao ferro que a carne contém, né? Que ajuda a manter o nível de hemoglobina mais alto, né, da gente ter ferro disponível para isso, mas a gente sabe que, a proteína, o ferro de origem vegetal é um ferro que a gente considera de menos biodisponibilidade, né, menor biodisponibilidade, a quantidade de absorção é menor, mas não existe uma relação ser vegetariano e ser anêmico, pelo contrário, né? Tem muito vegetariano muito saudável aí, tem muita gente que come carne que não está com a quantidade de hemoglobina boa aí também, né? Olha, para quem está com essa curiosidade, conhecendo mais, por exemplo, aqui nossos cinegrafistas do estúdio, quem sabe eles querem se tornar veganos, que eu acredito que o Juliano vai se tornar vegano. Tô tentando convencer ele. Já dá uma dica, como você começar, dá aquela orientação assim para quem está iniciando esse caminho. Eu acho que o primeiro passo é fazer uma transição gradativa, né? Eu acho que para se tornar um caminho sem volta, né? Porque as pessoas se radicalizam e aí falam, nossa, não dou conta, volto para trás e volto a comer carne, né? Então, eu acho que é um caminho, para se tornar um caminho meio sem volta, eu acho que o primeiro passo é tirar a carne, manter ovos e leite, derivados de leite. E aí as pessoas vão se envolvendo, vão entendendo o que é um veganismo mesmo, né? E aí o que está por trás disso, né? E eu acho que o que
um dos principais fatores que eu acho que motivam as pessoas a se tornarem vegetarianas na verdade, é a saúde, né? É um dos pilares do vegetarianismo, assim, eu quero me tornar mais saudável, parar de comer carne, mas um segundo pilar que está cada vez mais forte é com relação à crueldade, né? Que a indústria gera por trás de produzir esses alimentos de origem animal. Então, a crueldade com relação aos animais, né? Acho que essa consciência está vindo, e quando a pessoa se torna ovo-lacto vegetariana e ela se depara com isso, ela realmente, acho que sai de cima do muro e fala, não, ok, agora eu vou me tornar vegana. Você tem dica de algum desses documentários que eu citei do YouTube, alguma temática? Tem um material muito interessante, eu acho que eu vou sugerir aqui uma ONG muito séria, muito legal, eu acho que ela é bem atual hoje, é a Mercy for Animals. Como se escreve isso, pelo amor de Deus? É Mercy, M-E-R-C-Y, for Animals, né? E o outro site que é muito legal, muito dinâmico e está sempre antenado, e assim, todas as informações que você pode obter assim, do veganismo, é o www.vistace.com.br, é muito legal, né? É tudo junto, muito legal, e eu acho que dá para, quem não conhece, querer saber alguma coisa, entrar e tá vendo, se envolver. Ouviu, Juliano, Justino? Isso mesmo, é isso aí, a gente tem que dar essa opção, as pessoas têm que conhecer para poder decidir se quer, se não quer, se adota, se não adota. Verdade. E as suas informações aqui hoje foram muito válidas, te agradeço muito mesmo. Obrigada pela oportunidade. E olha, parabéns por você adotar essa iniciativa, eu acho assim, você é guerreira, não deve ser fácil. Não é um caminho fácil, mas é um caminho sem volta. Isso aí, obrigada, gente. Olha, o Caderno Digital vai ficando por aqui. A gente tem reprise 5h30 da tarde e a gente está nas nossas mídias sociais, todas com o nome TVTech. Você confere aí e até o próximo programa. Tchau, tchau.